Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus, nesta manhã gloriosa de segunda-feira, dia de labuta, de trabalho, dia também de tribulação na vida de muitos, dia de lágrimas para muitos, alegrias para outros, mas essa é a vida da terra dos viventes. Glória a Deus. A obra de Deus não pode parar, glória a Deus, porque Deus não para. E os seus trabalhadores devem continuar trabalhando na sua obra. Glória a Deus. Nesta manhã de segunda-feira, Deus sempre tem uma palavra nos corações daqueles que procuram por Jesus. E a palavra de Deus diz que aquele que vai até Ele jamais será lançado fora. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas, e Ele é eterno. Aleluia. Tem um louvor da nossa irmã Débora, que ela fala na letra do hino que quando já cansada de tudo, o melhor é a oração. Glória a Deus. Quando já cansado das lutas, o coração estiver triste, melhor chorar. E nós, aleluia, glórias a Deus, e nós, pela vontade do nosso eterno Deus, vamos, glória a Deus, orando ao nome do Senhor. Vamos buscando a face de Deus, porque a vontade do nosso Deus é que todos se salvem, todos alcancem a salvação, segundo a carta de Tito, Filemon, que o obreiro tenha um bom testemunho, que os ministros, diáconos, presbíteros tenham um bom testemunho na palavra, que sejam hospitaleiros, marido de uma só mulher, como diz a palavra, tenham filhos de bom testemunho, tenham paz com os irmãos, tenham paz com todos os que estão de perto, de longe, porque Jesus disse: vós serão minhas testemunhas, tanto aqui como em Jerusalém, até os confins da terra. Glória a Deus. E todos sabem que, pela palavra de Deus, quando Jesus falou, glória a Deus, que a rainha do sul se levantaria para julgar essa terra, porque ela saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E todos sabem que os confins da terra é o Egito. O Egito é o confim da terra, onde teve o povo de Israel, teve o povo da cidade de Goz, onde teve ali próprio Jesus. O anjo ordenou que ele fosse lá para os confins da terra. O próprio Jesus disse para José e Maria que pegasse Jesus
e partiste para o Egito. Glória a Deus. Então a rainha saiu de lá para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, da mesma forma, somos nós nessa obra. Cada um sai da sua cidade, do seu vilarejo, da sua aldeia. Cada um sai da sua morada, quer de material, quer de madeira, quer de palha. Não importa para Deus, porque a seara é grande e há lugar para muitos trabalhadores. Aleluia. A obra do Senhor, ela é imensa. Glória a Deus. Povo de Deus, Jesus, Ele designou cada um de nós, segundo a sua escolha, seu chamado, para fazer a sua obra. Glória a Deus. Indo lá para o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 7, ali fala que uma brasa tocou os lábios de Isaías, porque ele era um homem que apontava a vida das pessoas. O profeta Isaías, só ele era santo dentro da igreja, não existia outro fora ele. Para que a igreja, família Deus e Amor, família Assembleia, família Universal, família Presbiteriana, Adventistas, famílias plantadas nessa terra pelo Evangelho do Senhor Jesus. Então Isaías, o profeta, ele se considerava não o melhor, mas o santo da casa de Deus. E Deus teve que mostrar para ele que o caminho melhor era o perdão, era fazer um concerto com Deus. E esse concerto quem fez foi o próprio Deus, no seu trono de graça, aleluia, no seu trono de misericórdia, no seu trono de bondade. Do seu trono sai relâmpagos, trovões. Esse é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E o Senhor resolveu, numa visão gloriosa, se manifestar a Isaías, tocando em seus lábios com aquela brasa, uma brasa desconhecida, que ninguém sabia seu nome, apenas uma brasa de fogo. E passando-se os dias, os anos, Isaías profetizando sobre o nascimento de Jesus, sobre o grande pregador que viria, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, esperado das nações. E ali, povo de Deus, povo abençoado, o Senhor tocou nos lábios de Isaías profundamente, glória a Deus, com aquela brasa. Eu pude descobrir pela palavra de Deus que essa brasa é a palavra do Senhor Jesus. No Evangelho de João, o próprio Deus falou abertamente que essa brasa limpa, purifica. E o Senhor disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. Glória. Essa foi a brasa que tocou os lábios do profeta Isaías. E ele pode reconhecer que quem salva é só Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então Isaías pôde compreender que a única palavra que pode perdoar, de com que o homem se humilhe na presença do Senhor,
é a sua palavra, o verbo que fez carne e habitou entre nós. Então essa é a palavra revelada aos nossos corações, porque nada vem de graça, mas de graça o Senhor deu, e de graça é para nós transmitir a outros que estão começando agora no Evangelho. Porque o tempo vai passando e a obra de Deus ela vai não mais crescendo, como disse o apóstolo Paulo, mas muitos vão se inchando, outros vão se cansando, outros voltam a praticar, né, a obra que Deus não ordenou, que não, né, designou para que ninguém fale tais palavras. Mas o poder de Deus ele é realista. Ele veio trazer aquilo que estava escondido, como disse Isaías, os tesouros da terra. Isaías profetizou várias vezes sobre Jesus. E o Evangelho do Senhor ele custou muito sangue de nossos irmãos, patriarcas, profetas, sangue de crianças. Muita gente morreu por causa da palavra do Senhor. E nós vemos que é difícil para trazer uma palavra sadia ao povo de Deus. Porque se o Evangelho fosse pregado verdadeiramente como ele é, não haveria tantas igrejas na terra, mas haveria mais salvos do que igrejas. Haveriam mais orações, mais humilhações, e não, glória a Deus, aleluia, brigas, contendas, dissensões, coisas terríveis que aconteceram e têm acontecido na obra do Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus, Isaías pôde aprender, ele pôde compreender, glória a Deus, que a vontade de Jesus, de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que todos se salvem e todos tenham a bênção da salvação de suas vidas. Glória a Jesus. Mas pegando Isaías no seu capítulo 6, verso 7, ali sobre o perdão, que o obreiro não tenha de que se envergonhar, e tenha um bom testemunho da família, dos vizinhos, parentes, amigos. Nos revela a palavra do Senhor que estamos rodeados de muitas testemunhas, muitas pessoas que nos vê sair, nos vê chegar, nos vê andar nessa terra. Glória a Deus. E compreendendo pela palavra do Senhor Jesus, somos uma testemunha viva, quer consertada ou desconcertada diante do Senhor, porque o próprio Paulo disse que muitos eram testemunhas falsas, outras por contentamento, outras por inveja, mas não eram testemunhas do amor de Jesus, eram testemunhos verdadeiros da palavra do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã de segunda-feira, longe do meu lar, aqui, nessa estrada, nessa terra, a gente vê que nós não somos mais crianças, como disse Paulo, meninos, fazendo coisa de meninos, mas já passemos de 20 anos na igreja ou mais, e não podemos deixar que o inchaço, que a indolência, que a soberba, coisas que destroem a vida do homem e da mulher, tome conta do nosso coração, que já foi lavado e remido pelo sangue e pela palavra do Senhor Jesus. E Deus tem provado os corações, tem provado as vidas.
Glória a Deus. Jesus, Ele é o dono da vida, Ele é o dono de tudo o que nós podemos oferecer a Ele. A não ser aquilo que Paulo disse, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor Jesus. É falado sempre na igreja que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a quem que muitos têm dado crédito hoje, a quem que muitos hoje têm ouvido, como muitos diziam para aquele homem, aquele pregador, eles falavam, voz de Deus, ou voz de homens. Herodes, ele era um grande orador, como muitos dizem. Ele também fazia a obra, não de Deus, mas dos homens, né? A bajulação, que muitos gostam, que a pessoa é empresário na igreja, tem lojas, oferece um bom jantar para os líderes, eles são ovacionados. São pessoas que estão aí sendo bajuladas, glória a Deus. Mas igreja consagrada de Jesus, nesta manhã, para mim, o que importa é falar sobre o perdão. E voltando ao testemunho do obreiro, da obreira, então hoje, por que Deus não tem operado muito nas igrejas? Por causa da falta de perdão, por causa da falta de misericórdia, a falta de compreensão na vida de muitos. E muitos ficam assustados. Oh, aquele irmão lá, obreiro. Olha a família daquele irmão lá. Olha aquela irmã, uma obreira. Olha a família daquela obreira. Olha aquele pastor daquela igreja. Olha aquele líder daquela igreja. E Deus vai se entristecendo com essas coisas. A palavra do Senhor diz claramente. Paulo falava, às vezes pela sua ignorância, às vezes ele falava pelo Espírito Santo de Deus, que se traduzia a palavra do Senhor Jesus para os nossos dias. Paulo às vezes falava como homem e às vezes inspirado pelo Senhor Jesus. Dava conselho a famílias, visitava casas, posava na casa de irmãos da obra, famílias, ficava evangelizando cidades, porque foi a ordenança do Senhor Jesus, que era para saudar com a paz e ali ficar. E se não recebesse, era para bater o pó da sola de seus pés e se retirar daquela cidade, daquela casa. Então, povo de Deus, a falta de perdão, os Isaías hoje, que não são convertidos, porque Isaías, depois que foi tocado pelaquela brasa dos seus lábios, ele se tornou um grande profeta. E é o que está faltando, glória a Deus, hoje. Aleluia. Para muitos, ser tocado realmente pela palavra. Porque a palavra do Senhor diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Quantas famílias
que tinha tudo os seus familiares, filhos, parentes, noras, sogra, tudo crente. Olhava, só aquela linhagem enchia a igreja. Multidões ficavam para fora. Mas por que eles foram deixando a igreja? Por que eles foram deixando o caminho do Senhor? Por falta de conhecimento. Por falta de uma palavra de consolo, de ânimo, por causa de uma palavra de bênção, e não palavras de maldições. Porque Jesus, lá, glórias a Deus, em Gálatas 3, verso 13, já se fez maldito numa cruz para poder salvar a muitos. Ele já se fez miserável, pecador, para que muitos fossem salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Tão amado povo de Deus, a soberania, a vocação vem do Senhor. Então não se entristeçam, famílias da Assembleia, famílias da Deus e Amor, da Universal, adventistas, metodistas, mórmons e outros crédulos religiosos. Não se entristeçam, porque muitos de vós ainda são perseverantes no Evangelho, como disse Paulo. Mas nós temos que aprender que a obra do Senhor se faz consolando as vidas, dando palavra de ânimo, dando palavra de conforto. Glória a Jesus. Porque claramente Jesus disse que aquele que quer seguir Ele é para abandonar tudo. E nós não temos. Essa grande autoridade, às vezes, para pregar com ousadia o Evangelho. Você pode ver nas igrejas, para uns é merecido o castigo, é merecido, mas os que merecem ser castigados não são, por causa que tem condições melhores, tem dinheiro, tem uma boa empresa ou algo mais. Mas povo de Deus, para Deus, está escrito lá em Provérbios que Ele fez o pobre e fez o rico. Para Deus não há diferença, porque foi Ele que fez os dois. Provérbios capítulo 15 diz que os olhos do Senhor estão sobre os bons e sobre os maus. Então, glória a Deus, o que nós podemos esperar? Que a palavra do Senhor venha se renovar em nossa vida. Que a palavra do Senhor Jesus ela venha se instalar, se alojar cada dia mais em nossos corações, povo de Deus. E que haja perdão, que haja, como dizia um pastor muito abençoado que pregou nessa cidade um dia, que não precisa ser crente para ter uma boa educação. A educação já vem do berço. Ser cristão é lutar pela salvação, não é para ficar rico, para enriquecer, porque o homem mais rico foi Jesus Cristo e Ele se fez pobre, não para enriquecer materialmente, as multidões na terra, mas para que todos tenham a salvação, para que todos recebam o seu galardão da parte do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Povo de Deus, nessa manhã, nessa estrada, aí está a caminhada de todos. Muitos já passaram por essa terra pregando o Evangelho,
uns por amor, outros por inveja, outros por contentamento, outros porque tem que adquirir um certo conhecimento para que não seja envergonhado. Todos usam um pedacinho do evangelho na sua camiseta, no boné, no cinto. Todos usam. Acham uma palavra boa. E a palavra é boa. Mas fazer a vontade de Deus é muito mais melhor. Então que a partir dessa mensagem, glória a Deus, que muitos de nós, eu, você, outros, possam meditar. Perdoe o obreiro da tua igreja. A obreira, você conhece a família dele, você conhece a família dela, você conhece a vida do pastor, você conhece todo mundo. Nós conhecemos a todos, mas que nós queremos ver mesmo a nossa salvação. Disse Tiago, outros pregadores, que nós se apartemos do mal, que o mal revelado é falar mal da vida dos outros, falar enganosamente, fazer falsos testemunhos, perjurar, colocar a culpa em Deus. O que eu fiz para Deus para merecer isso e aquilo? Nós não fizemos nada para Deus. Deus, Ele fez tudo para nós. Deu seu único Filho Jesus para nos salvar, nos abençoar, nos curar. Tudo isso Ele fez por nós. Nós vemos hoje no palco da fama, que a palavra fama está no Evangelho também. E hoje o povo só vai, se for pregadores com nomes conhecidos, glória a Deus, mas a santidade, mas a misericórdia, mas a compaixão está sobre a cabeça desses homens, dessas mulheres. Seus filhos andam em conformidade com o Evangelho? Suas filhas andam ordenadas pela palavra? É tão fácil, povo de Deus, de se dizer que todo mundo vai para o inferno. Agora eu quero ver o pregador tirar essas almas que estão indo para o inferno para a salvação. Então o próprio Jesus disse para todo cristão, todo crente: tira o cisco do teu olho primeiro, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque vês tu o arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê as traves que estão no teu olho. Então veja as advertências do Senhor Jesus. Veja as regras que Jesus impôs primeiro para nós se converter. Pastores, líderes falam: irmãos, vocês têm que vir para a oração, vocês têm que vir para orar 2, 3 horas, 5 horas. Porém eles são procurados, mas não são encontrados na congregação orando. O carro quebrou, ou foi levar a esposa no shopping, foi tomar um sorvete. Tinha que ver o caso de alguém na sua família. Então muitos que não tinham condição antes para fazer essas coisas, que andavam orando, buscando a Deus, hoje eles têm os seus rendimentos, seus salários, e para eles já não há muita importância. Eu conheci um obreiro da igreja, uma igreja,
E ele contou para mim, no norte do Paraná, que hoje é a mesma receita. É a mesma receita. Ó, irmão, vai dirigir lá aquela sede. Veja lá os irmãos que são de oração. Põe eles lá para ir orando. Veja. Ó a receita. Põe eles lá para ir orando. Põe eles lá para ir buscando a Deus. Veja. Isso fala de acomodismo. Isso já fala de acomodismo. Então, por que hoje muitos foram excluídos da obra? Até já não estão mais no meio do ministério. Por causa dessa receita. Então, eu não entendia. Eu não entendia, povo de Deus. Porque aqueles irmãos amados de Cristo, aquelas pessoas que eu admirava elas, por que elas saíram do ministério? Por que elas não estão mais na igreja? Por causa dessa receita. Então a palavra do Senhor diz bem claro, diretamente para o pastor, não é para a ovelha, para o pastor. O que a palavra do Senhor diz? Que o trabalhador, aquele que planta, deve de ser o primeiro a colher ou comer. Deve ser o primeiro. Glória a Deus. Então todo aquele que é salariado de qualquer obra dessa terra, da igreja, que vive das ofertas e dos dízimos dos irmãos, eles devem ser o primeiro a puxar o ministério de oração. O primeiro. Hoje muitos pregadores, quando eu comecei eu não entendia por que muitos irmãos arrotavam no microfone. Arrotavam, pode dar risada. Roto. Porque eles jantam primeiro, enchem a barriga, aí vão pro altar pregar o evangelho. Eu não entendia por que os irmãos rotavam, achava que os irmãos puxam muito ar para dentro, não era. Aí os irmãos chegam, o povo chega em geral 10:08, 5:08, 8:15, 8:30. E a obra do Senhor está aí. Mas se nós receber aquela brasa que Isaías recebeu em nossos lábios, nós vamos ser diferentes nessa obra. Nós vamos ser diferentes na obra do Senhor. Porque o caminho de Deus é blasfemado por causa de nós. Paulo disse, o caminho do Senhor é blasfemado por causa de vós. Porque os homens não colocaram seus nomes na placa da igreja. Igreja do Juca, igreja do Tião, igreja do Joca. Não. Coloca o nome de Deus na placa da igreja. Aí, aqueles que não têm conhecimento do evangelho não começam a criticar a obra de Deus, falar mal do evangelho, falar mal das igrejas, estão falando mal do próprio Deus. E é culpa de quem? Ah, mas cada um vai dar conta de si mesmo, sim. Mas que todo o povo de Deus evite essas coisas. Porque os apóstolos choravam. Naqueles tempos eles falavam que os crentes eram bestas ruins. Veja, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ventres preguiçosos. Naquele tempo. Criticavam os pastores do tempo de Jeremias. Falavam que eles eram cães gulosos, que eles só queriam saber de comer. Mas a pessoa que está lá fora, se ela entrar dentro de uma igreja de verdade, aceitar Jesus, ela vai ver que ninguém é guloso. Ela vai ver que ninguém tem o ventre preguiçoso. Porque na verdade muitos não têm nem o que saciar às vezes a sua fome. Então para nós, povo de Deus, é chegado dias que nem em Jerusalém
nem no monte, nem no templo, em lugar algum. Mas nessa rua, na rua da tua cidade, no teu trabalho, na beira do rio, onde você estiver, adore ao Senhor em espírito e em verdade, meditando, refletindo, buscando de Deus. Tudo isso que vem trazendo a tristeza, tanto para nós e para Deus, porque o Senhor diz que Ele chora com os que choram, Ele se alegra com os que se alegram. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele é justo, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Ele lamenta, Ele chora com as nações, Ele, né? Deus, Ele é vivo e Deus não morre mais, porque Ele morreu uma só vez. Vem uma só vez para trazer a salvação, trazer a palavra do Senhor nessa terra. Glória a Deus. Para mim, Paulo leu Isaías. Como Jesus leu Isaías capítulo 61, para mim o apóstolo Paulo leu, porque ele disse para Timóteo: tem cuidado de ti da doutrina, ou tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então veja aí o conselho do apóstolo Paulo. Então perdoe o obreiro, a obreira da tua igreja, o teu líder. Aprenda a perdoar. Aprenda que você tem, glória a Deus, que perdoar. Você tem que estender as mãos, dar o perdão. Se é orado o Pai Nosso, se você medita no Pai Nosso, ali está a receita do perdão, da misericórdia. Está tudo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu sou pó da terra. Não tenho estudo de Bíblia, nada, mas aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta manhã, eu estou passando para vocês, que haja união entre vós, como disse Paulo, que não haja divisão, porque muitos falam aquilo que não conhecem e que não entendem, como Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, o que falam, o que praticam, por falta de conhecimento nas Escrituras e por falta de não aceitar a palavra do Senhor em seus corações. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo o nome do Senhor, povo de Deus. E que você, minha irmã, meu irmão, que tem ouvido essas mensagens, convide teus amigos, tuas amigas, familiares, para escutar essas mensagens. Se inscreva aí no canal, ali no que tem umas letrinhas vermelhas, que está escrito inscreva-se. Inscreva-se ali, comente com todos que você puder. Se essa palavra te servir de consolo, que você pode estar chorando agora, pode estar entristecido porque falaram mal de você, mal da tua família, que você não é crente de verdade, que crente é só os santarrões. Não. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o final será salvo. Quando eu fui arrebatado em espírito, eu escutava aqueles pregadores antes de eu ser levado por Jesus a certos lugares em espírito. Aqueles pastores falavam: olha, eu ganhei 1 milhão de almas, 2 milhões de almas. Aí o Senhor me mostrou para mim um lugar muito verde, muitas pessoas de branco, muito longe.
Essa é a visão, eu não posso aumentar nem diminuir aquilo que eu vi. Mas o Senhor Jesus, Ele falou que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que permanecer, lutarem até o final das suas vidas, esses vão ser salvos por Cristo. Então que ninguém vos engane, que ninguém vos desvie vosso pensamento do Senhor e você diga, mas eu não ganhei nenhuma alma para o Senhor até hoje, não ganhei ninguém da minha família. Mas o Senhor diz assim, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Então você ganhou a tua própria alma para Jesus, porque antigamente a tua alma fazia coisas erradas, e hoje a tua alma tem ansiedade e desejo pela obra de Deus, pelo Evangelho do Senhor Jesus. Então hoje você é uma pessoa abençoada, diferente. Hoje você tem desejo de fazer a obra do Senhor Jesus. Então a tua alma está em Cristo Jesus, já está no mistério da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, igreja do Senhor, hoje as igrejas querem ganhar milhares e milhares de almas para Cristo, mas tem almas dentro da igreja, tem ovelhas do Senhor dentro da igreja desviadas do Evangelho, frias, mornas, estão dentro das igrejas, porque Deus me permitiu, no ano de 2007, uma revelação e disse que um dia eu ia pregar dentro de um presídio. E se cumpriu. Tem uma pessoa da minha família que está passando por isso. Um familiar meu que está passando por isso. E se cumpriu a revelação. E o que eu mais admiro lá dentro, de estar lá falando de Jesus, não só para essa pessoa, meu familiar, mas para outros irmãos que estão sedentos de ouvir a palavra de Deus, sedentos de conversar do Evangelho do Senhor, é que todo dia, 6 horas da tarde, tem a contagem de todos os presos que lá estão. Então veja aí, ó, é um exemplo para pastores e líderes contar ali, os que estão ali. Então veja, glória a Deus. Então, povo de Deus, povo amado, é um exemplo para pastores e líderes isso. Porque tem muitos pastores hoje que eu estou orando por todos eles. Oro todo dia nos ministérios de oração que tem na igreja. Que Deus devolva a autoridade para eles, porque antigamente os irmãos falavam, ó irmão, amanhã toda a igreja aqui em oração, hein? 6 horas da tarde, quero todos aqui, todos indo. De a pé, de bicicleta, de cavalo, de carroça, de carona. Todos iam. Imagine um patrão numa empresa e ele não poder mandar na empresa, e quem manda na empresa é o empregado. Em vez do empregado fazer o serviço que é para ele fazer, ele manda o patrão fazer. Que tipo de patrão que é esse? Glória a Deus. Então que nessa palavra que o Senhor me concede de exortação nessa manhã, povo de Deus, igreja eleita do Senhor Jesus, que a autoridade volte para os pastores, porque muitos estão reclamando de muitas revelações, reclamando mesmo, né? Estão preocupados, ao fui revelado já faz 10 anos, uns morreram e a revelação não se cumpriu. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que está na carne não pode agradar ao Senhor. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus.
O que é espírito é espírito, o que é carne é carne. Então, amada igreja, povo de Deus, eu deixo essa mensagem para todos. Não fique reparando na vida da tua irmã nem do teu irmão. Pastores têm levado escândalos para os altares. O que eles vêem na visita, eles contam na igreja, contam escândalos de pastores do ministério, vão para outros países e contam coisas horríveis e como que essas almas vão aceitar Jesus. Eles contam lá numa cidade tinha um pastor que tomava cerveja. Daquele que está dentro da igreja fala assim, então vou continuar tomando lá minha caipirinha. Aí a outra missionária vai lá, sabe, irmã, fui lá num país, lá numa cidade, e a irmã estava de calça comprida. E daí aquela que está lá para aceitar Jesus fala, então se a irmã estava de calça comprida, eu também vou andar com a minha calça comprida. Então se a irmã fulana pinta o cabelo, eu também vou pintar. Se o Beltrano dorme nu, eu também vou dormir. Então, povo de Deus, que Deus tenha misericórdia da sua igreja, da sua obra. Apocalipse 3, verso 17, 18 e 19, fala ali sobre a nudez. Deuteronômios 22, verso 5, fala sobre veste de homem, veste de mulher. Coríntios fala do cabelo. Pedro falou do frisado. A doutrina da palavra está aí, que muitos, por isso que o Senhor manda eu passar essa revelação nessa manhã, para todos os pastores que querem ganhar muitas almas, mas as almas, as ovelhas que estão dentro das igrejas estão desarraigadas. E que Deus tenha misericórdia. Eu não ia passar isso aqui nesta manhã, nesse áudio, mas numa oração que teve das 5h30 às 6h30 da tarde, no ano de 2003, na igreja, eu orei um pouco a mais e o Senhor me mostrou muitas carteirinhas, cartões, bilhetes. E estava cheio de palha por cima daqueles bilhetes, aquelas carteirinhas, cheio de palha. Eu falei, mas Senhor, o que significa essa palha? E ninguém nasce aprendendo, mas o provérbio diz que o ferro afia o próprio ferro. Então ali, o Senhor me disse, meu servo, aí está o endereço das minhas ovelhas, mas os pastores não as visitam, não procuram por elas. Então são ovelhas desraigadas. Se você discerniu essa visão, escreva aí nesse áudio. Povo de Deus, povo abençoado, se você discerniu essa visão, escreva. Porque Deus discernir para você sobre essa visão. O Senhor me mostrava várias carteirinhas, bilhetes, cartões de várias e várias igrejas, mas estava tudo misturado com a palha. E o Senhor dizia assim, eles têm um endereço e não visitam as minhas ovelhas. Então, para encerrar esse áudio, para encerrar essa mensagem, a palavra do Senhor diz assim, não vos alegreis quando falarem mal de vós, mas procurai fazer o bem. Amém, povo de Deus? E que Deus os abençoe. Que Deus os dê saúde para vencer essa guerra, essa peleja. E a obra de Deus, ela vai continuar sempre. Sempre a obra do Senhor, ela vai prosseguir. Sempre vai ter um pregando o Evangelho. Vai ter 10, 20. Que vai lutar pela salvação, vai lutar pelo seu milagre. Vai lutar pela bênção de Deus. Que Deus abençoe a todas as igrejas do Brasil. Que Deus dê saúde para todos vencer, todos os líderes
E lembre que a palavra do Senhor, ela é boa. E ela não pode tornar vazia. Então inscreva-se no canal. Inscreva-se muito mais com Jesus. Aceite Jesus. Busque Jesus e Ele vai ser contigo em tudo. Então faça como fez. Não faça como fez Isaías. Mas peça para Deus tocar nos teus lábios. Para Deus te perdoar. Peça para Deus te abençoar. Glórias a Deus. Então que Deus abençoe a todos vocês, família, povo de Deus. Rogo vossas orações e estou orando por todos vocês. Lembre, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 1, fala que aquele que está praticando a palavra do Senhor, está obedecendo o Evangelho, não está falando mal dos outros, tem orado pelo seu pastor, pelo seu líder, não há nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus. Amém? Então que Deus os abençoe e vos dê grande vitória. Em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. Senhor. A paz do Senhor, família, Deus e amor. Deus os abençoe. Diretoria, a todos, em nome de Jesus Cristo. Até uma outra oportunidade, assim Deus permitir. Amém e amém.